Bom dia, pessoal. Sextou, mas hoje será a nossa última aula da série Nossas Emoções. Como vocês estão animados para o fim de semana? Hoje a gente vai falar da ansiedade. Vamos aguardar a Tabata entrar. Queria saber como que tá por aí essa ansiedade, porque principalmente agora nesse período de pandemia, eu acredito que muitos de nós estejamos passando por momentos de grande ansiedade, inclusive as crianças, não é verdade? Para aproveitar, tá? Bom dia, Bom dia, tudo bem? tudo bom? Estou aqui perguntando para as pessoas se como que tá a ansiedade por lá nesse período pandêmico, algo que para Voltou? você também travou para mim. Agora voltou. Eu acho que é comum a todo mundo, né, a ansiedade, mas nesses tempos que estamos vivendo, eu acho que quem não era muito ficou, e quem já É. tinha bastante ansiedade intensificou, né? Então, acho que quando a gente começou a falar dessa série de emoções, né, a gente conversou e falou, acho que a ansiedade é algo que a gente também precisa trazer, não é básica como as outras emoções, mas é tão importante quanto, né? Uhum. Eu acredito que atualmente é uma das mais importantes da gente falar, né? Uhum. Eu não sou uma pessoa naturalmente ansiosa, porque eu acredito que tem pessoas que já têm uma tendência a serem mais ansiosas, né? E eu não sou uma pessoa assim, mas quando começou a pandemia, eu senti muita ansiedade, muita, assim, só que eu não sabia identificar o que que era. E aí, a minha sobrinha é muito ansiosa, faz, inclusive terapia por conta disso. E aí, comentando com ela, assim, falei, não, mas eu tô tão estranha e tal. Aí ela falou, tia, isso aí parece ansiedade. É causa própria, né? Tipo, eu sei o que é isso. É. Aí eu falei assim, nossa, mas. Aí ela falou assim: provavelmente você não é uma pessoa muito ansiosa, então não tá conseguindo identificar, mas isso aí tá parecendo ansiedade. E aí eu fui investigar, pensar, e realmente era. E aí, porque a minha rotina mudou completamente no início da pandemia, e isso me gerou ansiedade. A falta, né, a mudança da rotina, porque eu gosto muito da rotina, da sequência de coisas para fazer. E daí Fernando começou a trabalhar em casa, é, Mudou mais ainda, né? mudou completamente o ritmo. Uhum. E a incerteza, né, Tabata, que esse momento também nos trouxe. E ainda a gente ainda está vivendo muita incerteza, né, Uhum. em Eu acho relação a isso. que o pior de tudo isso e o que mais gera essa ansiedade na gente são as incertezas, né? E na verdade, nós não temos certezas na vida, né? É. Algumas coisas a gente sabe que podem acontecer, que é provável que aconteçam, mas falando exatamente desse momento que a gente está vivendo, a incerteza atrás de incerteza, né? É, são situações totalmente atípicas, né? De tudo que a gente já viveu. Então, a gente fica até meio sem saber no que confiar, em quem confiar, né? Quem está sendo realmente verdadeiro, quem não está. Então, acho que isso gera ainda mais essa ansiedade, porque a gente não sabe aonde que vai chegar. Né? A gente Uhum. não consegue muito imaginar assim, ah, tá, quando acabar, então tudo vai melhorar, vai ir por esse. Não sabemos. Então, isso gera ansiedade e eu acho que é normal.
né? Então, acho que é Uhum. importante a gente já reforçar o que a gente sempre fala em todas, que a gente falou, né, em todas as outras aulas, é que é normal sentir ansiedade. Né? E é Uhum. importante que a gente sinta ansiedade, porque assim como as outras emoções, e ela está ligada também bastante à questão do medo, ela nos mantém em estado de alerta, né? Ela nos faz agir de alguma forma, né? E aí sempre também trazendo a questão de prestar atenção o quanto isso está intenso na nossa vida, né? O quanto Uhum. isso está já passou do ponto e está começando a prejudicar alguma área da nossa vida ou algumas áreas da nossa vida. Aí eu acho que é o momento de parar e procurar ajuda profissional, porque muitas vezes a gente não consegue sair sozinho desse ciclo quando ele já está muito intenso. Né? Uhum. Porque lidar com a ansiedade de uma forma, vamos supor assim, tem uma viagem programada, você vai começar um emprego novo, você vai começar um curso novo, você está esperando alguma coisa acontecer que já está programado. Então, essa ansiedade é natural. E é bem-vinda, Uhum. é gostoso, é aquele friozinho na barriga, você vai conhecer alguém, né? Então, isso é natural. Ok. Agora, e é passageiro, né? Acho que isso que é o mais importante. Aconteceu aquilo, passou, né? Você vai agora sentir ansiedade por uma outra coisa. Então, é meio que não dura para sempre. Agora, quando essa ansiedade está sempre constante, é um sinal de alerta. Uhum. Inclusive existe, né, o transtorno de ansiedade generalizada, Uhum. que a pessoa atrapalha a vida da pessoa Sim. em Uhum. todos os aspectos, né? Então eu já convivi com pessoas com esse transtorno e assim, é seríssimo. Por isso que, como você falou, precisa sim de um acompanhamento profissional muito próximo, inclusive de medicamentos, né, Tabata? Sim. Então, a gente tem que ficar. Eu fico vendo, eu não sei se você viu esses dias um Reels que assim é divertido, mas me fez refletir muito. Tá assim, o marido e a esposa no sofá, e aí falando da carga mental, Uhum. né? E aí ela tá sentada lá para ver um filme com o marido e aí fica falando as vozes da cabeça, fica, será que eu paguei o boleto foi do mês passado? Nossa, será que eu arrumei, ixi, eu tirei a carne para descongelar? E ficar pensando também, será que isso vai acontecer? Será que se eu deixar de fazer isso, aquilo vai acontecer? Sofrendo por antecedência. E eu vejo, e as pessoas falam, né, como carga mental, mas eu vejo como uma ansiedade mesmo, né? Um pensamento muito acelerado e que gera uma ansiedade muito grande. Você não consegue se desconectar. Você está sempre pensando no futuro, no que você precisa fazer incessantemente, né? Uhum. E até o Dr. Augusto Cury, ele fala sobre isso, né? A síndrome do pensamento acelerado. Uhum. Que hoje eu vejo que as pessoas estão achando assim uma grande vantagem, sabe? Nossa, eu sou super produtivo porque eu penso e tal, e eu faço, e eu sou super realizadora. E assim, eu acho que as pessoas não param para pensar no quanto isso traz de mal para a vida, principalmente na ansiedade, Uhum. né? A É. pessoa assume muitas tarefas e o quanto isso, é claro que muitas vezes a gente não tem opção, né? Mas eu vejo muito as pessoas levando isso muito para um lado que não Como é um troféu, saudável. né? Exato, Uhum. isso mesmo. Você falando aí, Thaís, me veio na cabeça aquela live que a gente fez sobre presença, né? A importância da presença. É, eu acho que a gente está vivendo um momento no mundo, inclusive, né? Que a gente está normalizando muitas coisas que a gente não deveria, né? Porque é igual Uhum, você falou, ao invés de ser saudável, está adoecendo a gente.
E a gente não olha para isso, a gente não percebe isso, a gente carrega Uhum. realmente como um troféu, como a gente dá conta de fazer tudo, como eu sou a heroína, né? Ou o herói, que eu carrego tudo nas costas e tudo mais. E quem disse que é para ser assim? Uhum. Quem disse que é para ser assim, né? Porque a ansiedade, como você bem disse aí, é uma preocupação excessiva com o futuro, com o que É. não aconteceu e que muitas vezes nem vai acontecer. E até pode acontecer, porque é uma preocupação, às vezes, com algo que está ali para acontecer, mas que de repente não acontece. E a gente está sofrendo ali, remoendo por alguma coisa que, meu, tá só na minha cabeça. Então, porque também a ansiedade tem a ver com o medo, né? Que eu falei, tá bem Uhum. relacionado com a questão do medo e às vezes pode até ser confundida, porque em certo nível gera na gente os mesmos sintomas que o medo, que é o coração acelerado, de repente a falta de ar, tremores, Suor excessivo. sudorese, isso, né? Uhum. Então, às vezes pode confundir com o medo. Só que o medo é algo real. É algo que a gente consegue identificar. Eu estou com medo daquela barata que está aqui na minha frente. Eu estou com medo desse buraco que eu posso cair. Eu estou com medo de entrar no avião que eu estou indo viajar. São coisas que são reais e que eu consigo identificar o que está me causando medo. A ansiedade, os medos, eles são subjetivos. Porque é Uhum. algo que não aconteceu ainda e que eu tô contando para mim mesma histórias, entende? Sei lá, eu mandei uma. Quanto isso não acontece? Mandei uma mensagem para alguém. A pessoa lê e não responde. Fala, nossa, tá nem aí porque eu falei, não gosta de mim, e já. Né? E aí a gente vai gerando ansiedade. E quando a pessoa responde, você já tá carregada de um monte de coisa negativa que de repente ela leu, que isso acontece muito comigo, às vezes eu tô com as crianças, eu leio e falo, vou responder depois, e acaba que eu esqueço e vou responder só no dia seguinte, não foi porque eu não quis responder. Né? Então a gente vai Uhum. criando histórias na nossa cabeça e isso é muito perigoso. E aí tem a ver também com o nosso emocional, É. né? A gente Não, vai se abalando, totalmente. né, emocionalmente com essa ansiedade. Então, a Uhum. gente tá sempre se auto-observando para entender o que eu estou pensando sobre aquilo e que aquilo está me gerando. Né? Você falou aí do início da pandemia. Eu também não me considero uma pessoa ansiosa de verdade. Eu acho que assim, por exemplo, tem um resultado de exame que eu estou esperando. Eu não fico pensando naquilo, eu não fico martelando naquilo. Às vezes as pessoas me perguntam, ai, como que você tá? E não sei o quê. Tô esperando o resultado, entendeu? Não sei se isso também, às vezes até pode ser uma fuga minha de não pensar naquilo, mas assim, eu espero o resultado chegar para ver o que eu vou fazer. Não Uhum. adianta, porque às vezes eu sofri tanto e de repente vem um resultado e fala, meu, não é nada. E é aquele É. sofrimento que gerou em mim, entende? Mas no início, e vou dizer que até agora, eu sim estou sentindo ansiedade e como que eu percebo isso? Nas minhas unhas. Eu roo unha, né? E isso me incomoda um pouco, mas na hora que eu vejo eu já tô assim. Por quê? Porque é uma rotina diferente, igual você falou que a gente está vivendo, né? A gente quer fazer as coisas, Uhum. mas no meu caso, por exemplo, que tem as crianças, que a escola para eles está funcionando em esquema de rodízio, então tem dias que eles estão aqui, tem dias que eles não estão. Então eu quero fazer, e aí isso sim vai gerando uma ansiedade, porque eu também quero estar com eles. Então é complicado tudo isso, né? Mas o mais Uhum. importante é a gente tentar identificar o que está gerando ansiedade e o que eu posso fazer com isso. Porque só assim eu vou conseguir ajudar o meu filho numa situação parecida com essa. Bom Uhum. dia, É. Gê. Meu irmão entrou aí. Bom dia. Bom dia, pessoal, todo mundo que foi entrando aqui depois também. Ó, o Oliveira tá falando, já mandei aviãozinho pra galera, para uma galera vai gostar muito de ouvir vocês. Ah, que bom, obrigada. Nada. Obrigada, obrigada por estar sempre presente aqui com a gente também, nos acompanhando. É, é,
Eu também não me considero ansiosa, como eu falei no início, e a gente precisa muito observar, né, Tabata, os sinais da ansiedade e até que ponto isso é. Porque, como a gente disse em todas as nossas lives sobre as emoções, né? Todas as emoções, elas são bem-vindas, todas as emoções têm a sua função. E em relação à ansiedade, a gente tem, assim como a raiva e o medo, né? A gente tem um certo preconceito com a ansiedade, sempre tenta reprimir, negar essa ansiedade. Quando alguém fala, nossa, você é muito ansiosa, a gente já quase se ofende, É né? tipo, Porque ofensa. é, e a ansiedade, assim como todas as emoções, ela é importante, mas eu vejo que, especialmente a ansiedade, a gente precisa muito observar até que ponto ela não está nos trazendo prejuízo, Uhum, né? Porque ela é uma emoção que, assim como a raiva em excesso também, constante, o medo constante também, precisa ser olhado com cuidado, a ansiedade também, porque acaba nos trazendo outros problemas, né? A síndrome do pânico, por exemplo, uhum. A e que a depressão. gente está, a depressão, e assim, a gente está vendo muito o aumento disso nesse momento que a gente está vivendo, Uhum. né? Então, eu acho que essa live, quem não, quem puder depois compartilhar com outras pessoas, gente, porque às vezes a gente não sabe identificar, como eu falei, eu não sabia identificar no início, porque como eu não sou uma pessoa ansiosa, eu não sabia o que que era aquilo que eu estava sentindo, Uhum. né? Então é importante a gente identificar para observar até que ponto isso está me ajudando a agir, a tomar os cuidados necessários, ou quando começa a me incomodar, me atrapalhar, atrapalhar minha vida, meu dia a dia, meus afazeres, meus relacionamentos, Uhum. né? Então a gente precisa se auto-observar, como você falou, para entender a intensidade disso, como que isso está impactando na vida da gente, Uhum. porque pode chegar em níveis de você começar a se isolar muito, deixar de sair de casa, deixar de conseguir trabalhar, de cuidar das crianças, por conta dessa ansiedade. Porque a gente quer fazer tanto que aí a gente acaba não fazendo nada, né? E aí trazendo até, né, para nossa relação com os nossos filhos, eu vejo muito, né? E acho que eu acredito que você também nos atendimentos, a ansiedade dos pais, né? E eu também me coloco nisso, hoje nem tanto, porque, né, a experiência traz o conhecimento, a experiência traz mais tranquilidade, calma, mas a ansiedade em ver as coisas mudarem, né? Já no primeiro encontro a gente conversa, a gente já traz algumas orientações, aí vem para o segundo, a gente pergunta como é que tá, não sei o quê, como que, né, colocou em prática alguma coisa, enfim. Ah, no primeiro dia foi lindo, no segundo, ai, não deu e não tá adiantando, né? E isso vai gerando ansiedade, por quê? Porque a gente está sempre preocupado com o resultado. Até Uhum, coloquei essa semana nos stories, né? Com relação a gente aproveitar o caminho, que a gente está sempre falando sobre isso, né? A gente quer sempre, é óbvio, óbvio, que nós precisamos ter objetivos na nossa vida, até para a gente poder saber para que caminho a gente vai, o que que a gente quer uhum. seguir, aonde que a gente quer chegar. Todo mundo precisa ter claro qual é esse objetivo, senão aquela velha frase, né? Qualquer evento aí te leva e você vai, né? Uhum. Então, é importante a gente ter esses objetivos. Só que a gente foca tanto lá no final que a gente acaba não olhando para o caminho, acaba não olhando para os tropeços que são importantes, para as conquistas que a gente faz e que a gente não dá valor, a gente não valoriza nem as nossas e nem a das crianças. Então, isso vai gerando, além de ansiedade, estresse, né? Porque Uhum. daí leva também, que o estresse também nada mais é do que o processamento químico de tudo isso que a gente está
tá sentindo, né? Leva a essa autodesvalorização, mas nem isso eu consigo fazer, e meu filho também não consegue entender. E, meu, vai gerando um desgaste que não é necessário nesse sentido, porque se a gente Uhum. entender que tudo é um processo, que tudo acontece de passinho em passinho, a gente vai ficando mais tranquilo, né? Então, a gente precisa baixar essas expectativas, porque também a ansiedade tem a ver com expectativas. Tá ligado muito à insegurança e a medos, né? De que eu não vou Uhum. conseguir, eu não vou alcançar, será que vai dar certo? É. E há expectativas que também têm a ver com isso, né? Será que vai dar Uhum. certo? Será que eu vou conseguir? Eu quero, né? Tá chegando, enfim. Então, se a gente consegue aproveitar esse caminho e não fica só preso no resultado, no final, essa ansiedade ela tende a diminuir, porque eu tô ali no presente, né? Que daí eu falei da Uhum. questão da live, que se vocês não assistiram, tá lá no nosso canal, lá daquela plataforma de vídeos. Tá, né, Thaís? Acho que tá. Tá, tá. Colocamos, né? Tá lá na A gente, playlist do mini curso, o início do despertar. isso. A gente fala muito disso, né? De aproveitar aquele momento, né? E só linkando rapidinho, ontem eu estava assistindo a aula de apego seguro, né? E ela falou Uhum. muito sobre essa questão do apego, né? Que quando a gente tá muito nesse vucu-vucu, quando a gente tá muito estressado nessa vida louca, a gente não consegue se apegar à criança. A gente não consegue Uhum. se conectar com a criança e nem com a gente mesmo, porque a gente tá tão lá fora, 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 no que eu preciso fazer, né? Como que eu vou me conectar? Como que eu vou, né, respirar fundo? Não tem como. E a gente mantém também as expectativas tão altas, que a gente só consegue olhar para o que dá errado. Já observou que a gente não olha para os momentos que dão certo no dia, a gente só olha para o momento que deu errado. Uhum, Né? A exatamente. gente nunca olha, e isso em relação ao nosso trabalho, ao nosso dia a dia, para quem está aí no caminho da educação respeitosa também. Um monte de coisa deu certo durante o dia. Na hora de escovar o dente para dormir, deu um estresse. Ai, tá vendo? Não funciona, não dou conta, nada dá certo, eu sou péssima porque eu gritei, porque mas o dia foi ótimo, só que aquele momento ali, a expectativa tá tão alta que tudo Uhum, saia perfeito, que aquele momento ali acaba invalidando todo o resto, todo o progresso. uhum, E isso tá muito contido na nossa ansiedade de fazer tudo certo, tudo correr bem, tudo sair como planejado, e a gente sabe que e a pandemia tá aí, veio para nos mostrar isso, que a gente não tem controle, uhum. né? Que não adianta a gente querer controlar. E aí é legal a gente pontuar, né, Tabata, o que que pode estar causando a ansiedade na gente. Que é isso que a Tabata falou, é o sofrer com antecedência, por algo que a gente nem sabe se vai acontecer e já está sofrendo, não ter um sono de qualidade, Uhum. né? Dormir mal, tratar nossos pensamentos como verdades absolutas. Gente, outra coisa, tá ali direto nas redes sociais, nas telas, a gente não se desconecta nem um minuto, E a gente né? tá A gente conectado no quê? Na vida do outro, né? é, Né? a autocobrança excessiva, eu tô sempre me cobrando, né? Que é isso que eu falei agora, eu sempre tô cobrando uma auto performance de mim mesmo, desconsiderando que os outros aspectos da nossa vida também, desconsiderando que a gente também precisa descansar, relaxar, estar ali junto com as pessoas que a gente ama de verdade, com Uhum, tranquilidade, para que tanta correria, né? uhum. As comparações, né? A gente se compara demais. Só vou ler aqui o que a Vanessa escreveu, que eu acho que é Aham. bastante importante. Ela escreveu: Minha filha de 3 anos puxa os cabelos, no fim do ano chegou a ficar até com falhas. Tenho conversado muito com ela, já melhorou bastante, mas sempre tem que estar com cabelos enrolados nos dedos. Poderia ser ansiedade?
com certeza, Pode. né? Só que é legal investigar isso. Como chegou nesse ponto de já ter falhas, de já estar, né, eu indicaria procurar profissionais para É. poder averiguar melhor essa situação, né? Porque já trouxe um prejuízo. Né? Uhum. Se fosse só você identificou no início que já estava acontecendo, parou, né? Conversou, enfim, Foi uma situação específica, né, Tabata? pontual, aham. Mas como gerou uma falha, e isso, né, já traz também para a criança algo, poxa, eu tô com uma falha, né? E de repente o outro pode perguntar, enfim, já começa a trazer prejuízos, já está num nível Uhum. mais acentuado que eu indicaria procurar ajuda profissional. E analisar como que Sim. está todo o cenário dentro de casa, né? Como a gente disse, é natural que todo mundo, principalmente quem tem criança, esteja vivendo em algum nível de ansiedade, porque a rotina mudou, tudo mudou, é esse vai e volta, dá certo, não dá certo, tem situações que alguém da família pega Covid, como que vai. Então é normal ter essa Uhum. ansiedade, né? Mas como que a família, dentro de casa principalmente, está lidando com essa ansiedade? Como que você está lidando com a sua ansiedade? Como que você está Uhum. trazendo isso para dentro da sua casa? Como que seu companheiro, né? Se você tiver um companheiro e quem mais morar também, está lidando com isso, né? Como que isso é passado para sua filha, como que você conversa com ela sobre isso. Então, prestar muita atenção nisso, né? A gente sempre É. fala, agora até trazendo para a questão das crianças, a gente sempre fala o quanto é importante a gente estar observando o comportamento delas, né, Thaís? Em Uhum. todas as situações. Porque quando É. a gente percebe que alguma coisa está diferente do que ela já apresenta, pronto, já fica alerta, qualquer sinalzinho diferente que você vê que tá constante, já Uhum. busca ajuda. É. E o que me chama a atenção é que ela tem 3 anos, né? É uma criança que ainda está elaborando muita coisa, ainda Uhum, está aprendendo a se comunicar, uhum, né? Então, assim, tem que observar o que está se passando nesse contexto familiar, como que está a dinâmica, como que ela está se percebendo nesse contexto e também o que está ali de diferente, né? Que está afetando uma criança de 3 anos dessa maneira. Eu acredito também, como a Tabata já orientou, que é importante buscar um profissional para fazer uma avaliação, mas também pensar aí o que está acontecendo com ela, o que uhum, pode ter engatilhado isso, né? uhum. Essa E, ansiedade. e a Porque gente até ela, imagina, né? provavelmente, com 3 anos, não vai conseguir comunicar o que tá, o incômodo, a preocupação, né? O que está gerando isso. Mas certamente é algo ali no contexto, Uhum, né? Que ela não está conseguindo elaborar bem, a percepção, a interpretação dela em relação a algo que está acontecendo ali na dinâmica. uhum. Então, E me chamou a atenção a idade, 3 anos. Eu acho muito importante olhar mesmo para isso, com bastante cuidado e atenção. porque a gente acha, né, que criança não. A gente sempre acha, né, que criança não tem muitos motivos para sentir ansiedade, para sentir tristeza, porque onde já se viu, né? Criança é vida boa, é brincar, é correr, né? Não tem preocupações. Mas a gente precisa estar sempre prestando atenção porque as preocupações que a criança tem não são as mesmas da vida de um adulto, de pagar Uhum. boleto, né, É, de ser bom no trabalho, enfim, mas ela tem outras preocupações dentro do mundo dela de criança e que são reais e que são verdadeiras e que a gente precisa considerar, né? Ainda uhum. mais nesse momento que eu não sei se ela está indo para a escola, mas até mesmo essa questão de vai para a escola, depois para, depois, né? É, Assim como a Thaís disse, é uma idade que a criança não consegue realmente verbalizar exatamente, mas por quê? Porque às vezes a gente começa a perguntar, né? Mas por que que você está fazendo isso? Mas por que que você está triste? Mas por que isso? Mas por que aquilo?
E a criança, às vezes, não vai saber dizer exatamente, né, o que está Uhum. acontecendo. Então, ela vai buscar uma forma dela aliviar aquilo lá. Então, ela encontrou nessa questão de puxar o cabelo um alívio para o que ela está Um sentindo. conforto, Crianças né? que roem unha, eu mesmo, quando eu estou roendo unha, é uma sensação deliciosa, entendeu? Eu vejo aquela lasquinha que puxa, é gostoso, entendeu? A criança que começa a comer mais, a criança que fica mais apática. Então, o nosso organismo, ele vai tentando se proteger de alguma forma, entende? Uhum. Então a gente É, isso de enrolar o cabelo, né, Tabata, pode ser até uma forma de autorregulação, que ela já está buscando ali uma forma de se regular, Uhum, né, emocionalmente. Pode ser, ela tá nervosa, tá ou ansiosa, ou com raiva, ou qualquer tipo de emoção, de sentimento ali, e aí ela enrola o cabelo para se regular. Ela já está aprendendo, né? Uma maneira de de se regular ali. Então, é importante a gente olhar mesmo uhum. para essa Porque de alguma questão. forma pode ser que ela esteja entendendo que ela não está sendo regulada. E o que é não está Uhum, sendo regulada? Ela não está tendo ajuda para se acalmar, para é, entender o que está acontecendo com ela não está se sentindo acolhida. E isso não quer dizer que você não esteja fazendo isso, né? A gente está uhum, falando do seu exemplo, mas aí vamos levar para de uma forma geral, né? As uhum, crianças que de repente roem a unha, ou que apresentam comportamentos muito agitados ou apáticos, que está comendo muito, enfim, né? Ela está tentando se regular porque ela não está entendendo que tem alguém ali junto dela fazendo isso com ela, né? uhum. Mas lembrando que isso não significa que você não esteja fazendo. Ela só não está entendendo que aquilo que você está fazendo é É uma para tentativa de ajudá-la, né? ajuda. Então, é a Uhum, gente se reinventar, reavaliar as nossas ações, as nossas posturas, porque acontece muito daquilo, né? A gente quer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, peraí, se eu tô fazendo isso e eu tô percebendo que eu não tô conseguindo ajudar minha filha ou meu filho, opa, peraí, é hora de eu reavaliar e ver o que que eu posso fazer de diferente uhum. para mudar essa situação, né? É, Porque, gente, lembrando sempre que a criança é criança. Ela está uhum, em fase de desenvolvimento, então ela precisa da nossa ajuda. E se a gente não uhum. tiver estrutura para ajudá-la, vai virar um caos mesmo, né? Então, até por isso que eu disse esses dias nos meus stories, né? Que a gente só vai conseguir ajudar o outro de verdade mesmo se a gente também passou por aquele processo, se a gente Uhum. também se olhou, se a gente também se cuidou, né? Eu só consigo ajudá-la nessa questão da ansiedade que a gente está trazendo se eu olho para minha. Se eu identifico a minha, se eu sei o que Uhum. me acalma, se eu sei o que me tranquiliza, eu também vou conseguir trazer ferramentas para ajudar o meu filho nesse processo também. Uhum. E por isso que validar o sentimento da criança é tão importante. Porque quando a gente vê, e aqui eu também já não estou falando só do caso que a Vanessa trouxe, mas no geral, quando a gente vê a criança ali na situação de medo, de raiva, de tristeza ou de ansiedade, o que que a gente tende a fazer? Não precisa ficar assim, eu tô aqui, não tem motivo para você ficar assim, não precisa ter medo, né? E aí a gente acha que está ajudando a criança, está fazendo isso com a melhor das intenções, só que o que que a criança, ela não tá entendendo que você está tentando ajudar, ela está entendendo assim, eu não sei, né? Eu não sei interpretar o que eu estou sentindo, o que eu estou sentindo não tem motivo, não é importante, ela vai fazendo esse tipo de interpretação, ou então começa a buscar formas né, de gerenciar isso, mas ela ainda não tem a maturidade, ela não sabe como fazer isso, e aí pode, né, ter aí um comportamento repetitivo, algo nesse sentido.
Então, por isso que é tão importante a gente validar para a criança o sentimento dela e ir oferecendo formas de lidar com isso, né? Semana passada eu até fiz um Reels sobre isso, né? Não adianta a gente falar, ai, você tá triste, né? Tá, e não acolher, não validar, não ajudar a criança, olha, fazer isso tem ajuda, quer um abraço, quer tentar fazer, quer tentar respirar, quer vamos juntos, né? Porque a criança ela precisa de ir tendo esse acolhimento e também enxergando formas positivas de lidar com isso, Uhum. né? Então a gente, peraí que a Vanessa falou, eu realmente não dava muita atenção, tenho mudado meu comportamento, passado mais tempo com ela, conversado mais, não tenho batido nem gritado, agindo com mais calma. Aí ela E a comentou. partir disso ela começou a ficar mais agressiva, batendo e gritando muito sempre que dizemos não para ela. Está extremamente agressiva. É, A ser agressividade. contrariado, né? Ser o dizer não e a agressividade que a gente fala aí quando a criança é contrariada, é uma forma que ela tem de demonstrar a frustração dela. Lembrando sempre, estamos falando, como a Tabata disse, de crianças, né? Uhum. Elas não têm outra forma de demonstrar isso. Então, é o que eu também estava falando antes, é a gente que vai validando e conduzindo, oferecendo para a criança, mostrando para a criança outras formas de expressar isso, essa emoção que ela está sentindo, a raiva, a frustração, o medo, a tristeza. Então, é normal isso, né, Tabata? E a agressividade, ela tá presente na nossa vida, né? E é até importante que a gente tenha um certo nível de agressividade, porque isso também nos move, né? Uhum. eu quero ir, né? A agressividade é algo que é para fora, né? Então me faz me movimentar, né? Me coloca em movimento. E essa questão de ser contrariada é algo que pega muito forte para os pais, né? Nesse sentido de que a gente quer que o nosso filho aceite o nosso não, a gente quer que o nosso filho faça o que a gente quer que ele faça, e a gente não aceita que ele proteste, que ele argumente. Então, se a gente Uhum. não dá espaço para ele colocar isso para fora de uma maneira falada, que ele argumente, porque às vezes a gente entende isso como sendo: você está me respondendo? É isso? Você está Tá me respondendo? Não, desrespeitando, né? não responda para mim, não me desrespeite, né? Ele vai se tornar agressivo, porque já que eu não posso falar o que eu penso, então eu tenho que colocar isso para fora de alguma forma. E é o que a gente está falando: a criança não tem organização, não tem condições, não tem desenvolvimento, Nem maturidade cerebral repertório verbal, né, Tabata? para Assim, as fazer. crianças pequenas, nem repertório verbal para falar, para argumentar, às vezes ela tem. Exatamente, para colocar para fora. O que eu acho muito legal, falando disso, eu lembrei agora, né, que o Arthur, principalmente o Arthur, ele fala muito sobre isso, né? Por exemplo, assim, de manhã, ou eu dou Danone, ou eu dou suco, algo assim, né? E às vezes ele toma tudo de uma vez antes de comer, e aí depois quer mais, né? Aí eu falo para ele, aí ele pede mais, eu falo: filho, a mamãe já colocou a quantidade ideal para você agora no café da manhã, né? Agora espera, se você quiser, tem água, né? E se você não quiser, você espera a hora do almoço para tomar o que, né, o suco e tal. Aí ele vira para mim e fala assim: mas quem manda no meu corpo, mamãe? Do tipo assim, eu que tô sentindo a vontade, eu que tô querendo, o que que você tá falando que eu não posso, né? E eu acho, de verdade, eu acho isso muito bonitinho e incrível, porque, tipo assim, eu ensino isso pra ele, que quem manda no corpo é dele, né? Principalmente nas questões lá
sexuais, né? Da orientação Uhum. sexual, quem cuida do seu corpo é você, blá blá blá. Então ele pega muito isso pra ele, né? E aí eu falo sempre pra ele, eu valido, é lógico que é você, filho, que manda no seu corpo, quem sabe o que você tá sentindo é você, né? A mamãe só tá dizendo que a quantidade saudável, né, para você tomar agora é essa, né? O que que você pode fazer da próxima vez? Ir tomando de golinho em golinho enquanto você come, porque daí o suco dura o tempo da sua refeição, né? E é isso, filho, esse é o nosso combinado, né? E aí ele, às vezes ele reclama, às vezes ele entende. Aí eu até sugiro, você quer água? Se você quiser água, tudo bem. Água a gente pode tomar a qualquer hora do dia, né? Que é saudável e tal. Então, ele tá protestando, né? Só que ele já Uhum. encontrou uma forma mais adequada de dizer para mim, olha, só que daí também vai da gente interpretar, né? Eu entendi que ele tá querendo dizer isso. Eu quero e você não sabe o que eu tô sentindo, né? Então, a Uhum. gente precisa sempre, sim, validar e olhar para isso, sempre tendo em mente o mundo da criança, né? A gente Uhum. interpreta muito aquilo que eles trazem com base no nosso mundo, no nosso olhar. Então a gente precisa tirar um pouco o nosso óculos e colocar o óculos da criança, né? É, a Vanessa está falando aqui, isso eu tenho falado para ela, que quando ela fala eu sei do que ela precisa, mas quando ela grita ou bate, eu não tenho que saber, não tenho como saber o que ela precisa e não tenho como explicar o porquê não posso fazer. Vanessa, na verdade, né, ela não consegue te dizer. Se ela está gritando e batendo, é porque ela não está conseguindo outra forma de expressar ali a frustração e a contrariedade dela. Qual que é o nosso papel enquanto adultos? Observar, recapitular aqui o que que aconteceu, né? O que que aconteceu com ela, o que que aconteceu, talvez não seja ali naquele momento, mas no dia aconteceu alguma coisa diferente, saiu da rotina, ela está frustrada por algum. A gente tem que fazer essa investigação para decifrar esse código, porque ela 3 anos ainda, ela não tem nenhum repertório, como eu disse, verbal ou entendimento do que está causando aquilo, mas certamente o gritar e o bater é uma forma dela mostrar que algo não está bom, que alguma necessidade não está sendo atendida ali. E Uhum, aí cabe a nós observar, observar e treinar o nosso olhar, pensar o que que aconteceu, né? O que houve ali com a criança, o que está passando com ela, para ela estar agindo assim. E uhum, aí, né, explicar para ela o motivo de, naquele momento, não poder atender a um desejo dela. uhum, Agora, cuidar para que as necessidades sejam atendidas, porque uhum. senão esse comportamento ele vai permanecer, né? Sabe o que que eu percebo? É perfeito isso que você falou, Thaís. E sabe o que que eu percebo também? Às vezes até em mim, é, o quanto e até coloquei aqui no nosso roteirinho que a gente fez, né? O quanto a gente no dia a dia se pega dando tantas ordens, fazendo tantos pedidos, e que a gente não para e não dá um beijo, não dá um abraço, não se conecta. E eu já peguei fazendo isso, não fazendo isso, aliás, né? De não dar esse abraço, não dar esse beijo por conta da correria. Eu tô sempre precisando fazer alguma coisa, isso e aquilo, tá, tá, tá. E principalmente com o Léo, porque o Arthur, ele já é mais de chegar, de abraçar, de pedir carinho. Então, às vezes eu não vou, mas ele vem. E o Léo já Uhum. não é de pedir carinho, de pedir abraço, ele já é mais da dele. Mas aí, esses dias eu me peguei bem, percebendo isso, e quando eu vou e quando eu abraço, meu, é tão gostoso, sabe? Assim, tem hora que ele fala que ele não quer, tal, mas eu vejo que ele quer, né? É o jeitinho dele e tal. Mas tem vezes que ele me abraça e fala: ai, mamãezinha linda, que mamãezinha fofa, é tão bonitinho, sabe? Aí ele pega, faz assim em mim. Aí eu falo: gente, por que eu não fiz isso antes, né? Então, às vezes, é isso que falta. Sabe? Uhum. Não mesmo até nessa hora que tá gritando, nessa hora que tá esbravejando,
Filho, vem cá um pouquinho. Abraça. Se a criança permitir, né? Uhum, Porque tem criança que não permite. Abraça. Depois você uhum. resolve. Porque a gente tá também sempre querendo resolver. E isso É. causa ansiedade. A gente quer resolver o É, problema do grito, a gente quer resolver o problema. Calma, né? e Vamos com nesse calma. momento, né, Tabata, do grito, do nervosismo que tá batendo, não adianta a gente começar a falar, a resolver, a dar solução, né? É isso que você falou mesmo, é dar um abraço, é acalmar, a gente também se acalmar, deixar o furacão, né, passar, para Uhum. depois conversar com calma, tentar entender o que está acontecendo, resolver o problema, porque às vezes também a gente tem essa ansiedade de cessar aquilo ali urgente, naquela hora, né? E, e isso é uma forma de expressão, é uma Uhum. forma de comunicação. E a gente se observar também como que a gente comunica para a criança a nossa frustração, né? Será que quando a gente está frustrada, a gente também não comunica com ela gritando? Será que a gente também não comunica de forma agressiva? Será que não é esse o exemplo que ela está vendo, que ela está aprendendo? Ah, tá, quando, né, minha mãe, meu pai, minha professora, minha avó está nervosa, meu cuidador está nervoso comigo, está nervoso com alguma coisa, quando eu fiz alguma coisa que desagradou, ela grita, né? Então, a criança, ela aprende pelo exemplo, né? Esponja. Criança é esponja. Então, é a gente perceber também como a gente está se comportando e expressando as nossas emoções, Uhum. né? Perfeito, Thaís. O Oliveira escreveu aqui, né? Lindo, são muito inteligentes e se valem da analogia, acho que foi do que eu falei do Arthur, né? Penso que Uhum. seja importante ressaltar que é um processo lento. Lento, gente. A gente é imediatista, né? Que as coisas, isso gera muita ansiedade. A criança, às vezes, convive com o estresse dos pais por meses para ensiná-las a maneira adequada de se expressarem. Depois de mudar o nosso comportamento, também pode levar alguns meses muito tempo, né? Porque é aquilo que até fiz um post sobre isso, né? E a gente fala muito, né? Que antes de melhorar, piora. Piora. É justamente por isso, a criança ela tá acostumada com uma forma nossa de agir, reagir ao que ela faz, ao que como as coisas acontecem. Então, quando a gente muda, é um processo que precisa de adaptação para a gente e precisa de adaptação para elas. Então, elas vão estranhar, opa, peraí, fazia isso antes, agora minha mãe não tá mais gritando, não tá mais batendo. Não é que ela vai testar você, ela vai testar a situação, porque para ela tá meio que fora do padrão, ela estranha, Uhum. ela vai desconfiar, ela vai querer voltar para aquilo, porque por mais que a gente que era muito aversivo para ela, que talvez era muito desrespeitoso, era aquilo que ela conhecia, então ela quer voltar para aquilo, né? Então É. por isso que eu sempre trago aqui como é importante a conversa, o diálogo para tudo que a gente vai fazer na vida e com as crianças, ainda mais quando envolve ela precisa Uhum. saber disso. Né? Porque isso também traz a previsibilidade, isso também faz com que ela se sinta importante e participe daquilo. Então, ela tende a cooperar mais, tende a ficar menos ansiosa, ela tende a se sentir participando daquilo. Então, para ela é muito importante isso, né? Uhum. E essa questão da previsibilidade, né? Da rotina que a gente tanto fala também é muito importante para as crianças, porque isso ajuda com que elas se sintam seguras. A gente trouxe aqui, né? Tá caindo meu negócio. A gente trouxe aqui o quanto a ansiedade tem a ver com insegurança. Então, Uhum. o que eu posso fazer para o meu filho se sentir mais seguro, né? É trazer essa questão da previsibilidade, sempre conversar, manter a constância, o quanto possível dos meus comportamentos, né? Porque se cada hora eu reajo de um jeito, a criança vai se sentir insegura, ela não vai saber exatamente o que esperar de mim quando ela apronta, né? Ou É. quando ela tá triste. Então, essa constância da gente também é muito importante, né? Uhum. E o que
assim, que a gente sempre fala e que eu quero reforçar, Tabata, é que a gente precisa lembrar que a criança é uma criança. Então, esses dias eu até também fiz um post sobre isso. O que que a gente pode esperar realisticamente da criança? Muitas vezes a gente não sabe, né? Então a gente acha que vai falar não e ela vai aceitar, vai querer que ela obedeça o tempo todo, cumpra o que a gente pede prontamente. Aquele dia que a gente está mais estressado, né? A gente vai querer que a criança fique boazinha, que ela, minha mãe está estressada, então deixa eu ficar mais comportada aqui para. E a criança, ela não funciona dessa forma, né? É um Uhum. ser que está ali descobrindo o mundo, que está aprendendo, que precisa de nós adultos para guiar, orientar, ajudá-la, né, a se regular, Uhum. validar o sentimento dela, entender que alguns comportamentos são da idade, né, são normais daquela faixa etária, às vezes a gente não entende isso, acha que é como você falou antes, que está desrespeitando, que está, né, afrontando, que tá. E é da criança, é como ela consegue se comportar. Então, a E, gente precisa se lembrar disso, né? e- Porque às vezes a gente coloca a criança num patamar é, adulto, né? A gente acha, gente, mas ela não devia estar agindo assim, né? E outra coisa, eu já falei isso para ela já sabe. E a criança, a gente precisa repetir muitas vezes até que ela aprenda aquilo. Assim como a gente, para criar um novo hábito, a gente também precisa de, como você falou, de constância, né? De persistência, de repetição, repetição, até que se torne um hábito, até que a gente internalize. Para criança também é assim. E a gente, na nossa ânsia de que tudo corra como a gente planeja, a gente espera, a gente deseja, a gente pensa, mas eu já falei isso para ela. duas Sim, vezes, mas né? criança. E eu quero que ela já coloque. Exatamente. E não é assim. Uhum, Principalmente porque a prioridade da criança é diferente da nossa, uhum, né? Como você disse também mais cedo, ali o que ela está pensando, o que é importante para ela, é diferente do que é importante para a gente. E uhum. quando ela está ali caminhando no seu desenvolvimento, trabalhando sua autonomia, buscando a sua autonomia, é, o que é importante para ela, o espaço que ela tem, não é de prestar atenção nos nossos detalhes, mas de prestar atenção naquilo que é importante para ela, Uhum. né? E acho que também algo que é importante a gente falar e que baixa um pouco mais a ansiedade nossa e a da criança é que às vezes a gente fala para a criança, né? Você tá me desrespeitando, tal. Mas o que que é desrespeito para Uhum, você, né? A criança não entende exatamente o que que é desrespeito. Então acho que a gente precisa trazer mais para o concreto para a criança como ela pode se comportar, porque a gente foca muito no que ela não pode fazer. E aí a gente acaba não dizendo para ela, então tá, então o que que você pode fazer? E ela fica uhum, perdida, tá? Eu não posso pular no sofá, mas o que que eu posso fazer então? Né? é. Pra gente é óbvio. E isso tem que ficar muito claro, né? Às vezes a gente acha que o outro e não só a criança tem bola de cristal, porque na nossa cabeça tá, nossa, mas não é possível que ele não entendeu que eu não gosto. Você falou, Uhum. sabe assim? Então a gente cria expectativas em cima do que o outro vai achar. Ai, deu vontade de espirrar. Do que o outro vai achar e a gente quer que ele faça. E com o nosso filho também, tá? Isso é Quer que desrespeitoso. adivinhe, né? Não pode bater. Então, o que que eu faço nessa hora que eu quero bater, entendeu? O que que eu faço nessa hora que eu tô sentindo uma raiva gigantesca, que eu quero enfiar a mão na cara do meu irmão, né? Então, a gente precisa, é o que a gente tá sempre falando aqui, dar ferramentas, né? Uhum. E aí, gente.
né, como que a gente pode ajudar as crianças a passar por essa situação, como que a gente pode nos ajudar também, né? Acho que a gente já até trouxe um pouquinho. Então, em primeiro lugar, comece sempre por você, analisando como está a sua ansiedade, né? E olhando muito para você mesmo, né? O que que você tem feito da sua vida? A gente está sempre, começamos a falar disso, né? Falando disso, dessa correria do dia a dia, dessa vida louca que a gente leva. Só que não é só isso, a gente precisa entender que não é só isso. A gente precisa se cuidar, a gente precisa fazer coisas que nos tragam bem-estar, que nos tragam leveza, porque enquanto a gente tiver mergulhado nesse mundo de correria, nesse mundo de estresse, nesse mundo de que eu preciso dar conta de tudo, a gente não se olha, né? E a gente sempre fala aqui, né, Thaís, o quanto as pessoas falam, eu preciso ter mais paciência. Você não precisa ter mais paciência. Porque não é algo que eu vou lá e compro, eu vou lá e adquiro, né? Você só precisa olhar mais para você, se cuidar, porque você não é só mãe, você não é só profissional, você é uma pessoa que tem várias dimensões na sua vida e que todas elas Uhum. precisam de alguma forma estar se conversando, né? Então, É. se cuide. E pense, será que você está ali escolhendo suas prioridades? Né? A gente já deu uma aula aqui sobre isso, que está lá no nosso canal, na plataforma de vídeos, né? Que quem quiser assistir é só ir lá no nosso link da Abi, se inscreve no canal e tá lá disponível. É pensar, né? A Tabata fala muito das escolhas das nossas batalhas. E é isso, faça uma lista de prioridades. Ninguém dá conta de tudo, né? O tempo todo. E quem disse Então, que se a gente está. precisamos dar, né? E se você está tentando dar conta de tudo o tempo todo, tenha certeza que a ansiedade está chegando forte, tenha certeza que alguma coisa não está sendo bem feita, né? Enquanto você está tentando dar conta de tudo, você pode estar deixando de lado o seu autocuidado, né? Pode estar deixando de lado a conexão com seu filho, porque você quer abraçar o mundo e a gente não consegue, porque a gente é ser humano, né? Às Nós não vezes a gente somos tá focando máquinas. na coisa errada, né? Não na coisa errada, Uhum. mas não na coisa que realmente vai fazer Não é na diferença. prioridade, às vezes a gente não está focando na prioridade, a gente está fazendo um pouquinho de tudo, e não está fazendo nada bem feito. Uhum, Porque a exatamente. gente não está presente em nenhum momento. A gente está fazendo aqui, pensando que tem que fazer isso e aquilo, e não está fazendo nada direito. Está fazendo um pouco de cada coisa. Aí agora eu lembrei de um caso, né, e que eu atendo, mas que também já ouvi falar, né, muitas mães trazem e tal, que é a necessidade da gente estar com o nosso filho, né? Porque a gente fala do tempo de qualidade, então os pais entendem que precisam estar com o filho, precisam brincar com o filho, só que assim, tá com o filho, se disponibiliza a estar com o filho, mas não tá com o filho, porque daí ele tá ali, sei lá, assistindo o desenho, ou tá até fazendo um desenho, brincando, tá? Mas você não tá ali, você tá pensando no que você vai fazer no jantar, você tá pensando que você tem que terminar logo ali aquela brincadeira, porque Uhum. você tem que mandar um e-mail, você tem que não sei o quê. E aí é isso da presença que a gente está falando, né? E da ansiedade também. Eu não aproveito aonde eu estou. Eu não estou em lugar nenhum, Uhum. né? Que doido isso. Para que isso? Para que acelerar tantas coisas? Então, e eu não faço nada bem feito, porque a criança, ela sente que você tá ali, mas você não tá. E no fundo, você É. também sabe disso, que você tá ali, só que você tá cumprindo meio que tabela. Sabe quando você vai num lugar, você fala, eu vou por isso, só porque, né? E aí não Uhum. vale a pena. Você tá escolhendo a batalha errada, você tá gastando energia com um negócio que não vai fazer diferença, pelo contrário, vai te adoecendo aos poucos. Então, o que a gente Uhum. quer trazer aqui para vocês, principalmente,
É esse olhar cuidadoso da ansiedade, no sentido dela ser normal, né? Frisando sempre que todo mundo sente ansiedade, é importante que sinta ansiedade e que sinta as outras emoções, porque de alguma forma, se você não sente, opa, peraí, né? Aí tem um É. pedacinho perigoso, porque vamos pensar no psicopata, por exemplo. Ele não Uhum. sente, né? Então, somos normais quando nós sentimos as emoções, né? Mas olhar para essa intensidade, olhar para o quanto isso está constante, né? Se é algo passageiro, como a gente já disse. E nas crianças, como que isso a gente pode identificar essa questão da ansiedade, né? Quando elas estão muito agitadas, né? Tem criança que naturalmente é agitada, mas quando ela está Uhum. mais ansiosa, ela vai demonstrar comportamentos ainda mais Diferentes, né? agitados. O comportamento muda, né? Ou irritabilidade, uma mudança de humor muito grande, mudanças na alimentação, ou deixa de comer, ou passa a comer mais ainda, aquela apatia, né? Tipo assim, Uhum. desmotivação, nada tá bom para ela, né? Muita insegurança, às vezes. Insegurança, dores, né? A minha sobrinha, muitas vezes, ela agora nem tanto, que ela já tá maiorzinha, mas às vezes quando ela tinha alguma coisa, apresentação na escola, uns dias antes, ela já sentia dor de barriga, dor de cabeça, né? Então Uhum. isso também xixi na cama, né? Não tá, Uhum. já tá desfraldado e tal, mas começa muito xixi na cama, ou às vezes durante o dia, né? Deixa eu ver o que mais aqui que eu coloquei. Pesadelos, criança não dorme, né? Criança acorda muito durante a noite ou não quer dormir, né? Começa a ficar mais introspectiva, né, Tabata? Mais Ativa. calada, reservada. E se ela não é assim, né, gente? Porque Uhum. é observar mudanças de comportamento. Tem Uhum. criança que é mais, né, retraída, mais calada e tá tudo bem, mas a gente tem que Uhum. observar se de repente ela não tá, né, ficando mais introspectiva, A mais retraída. intensidade disso, né? Tá É. aumentando, exatamente. Acho que Uhum. isso é Se importante. tá, e a gente observar, tanto na gente quanto na criança, se essa ansiedade, possível ansiedade, está nos limitando de Uhum. fazer coisas que a gente gosta, né? De fazer coisas que a gente tinha o hábito de fazer, de enfrentar novos desafios, aprender a fazer coisas novas. Então, é observar até que ponto é saudável, né? Uhum. Até que ponto que a gente estava falando, a gente pode conversar, validar como que a gente está fazendo isso, né? Porque às vezes a gente se confunde com ajudar, que a Thaís já trouxe aqui vários exemplos, mas a gente está cobrando da criança que ela fique bem, né? E Uhum. essa cobrança dela ficar bem pode piorar a situação, né? Então, se você acha que não está tendo, que você não está conseguindo fazer isso, procura ajuda, né? Cuidado com os Uhum. rótulos, cuidado com essa questão de críticas, né? A gente tem esse hábito, o ser humano tem esse hábito, a Thaís até trouxe, né? A gente só olha para o que está errado, para o que ela não fez, então a gente começa a criticar, a gente começa a rotular, né? E isso vai trazendo insegurança para a criança, isso vai trazendo desvalorização, vai mexendo com a autoestima da criança, e isso também vai gerando ansiedade, então ela vai deixando de querer fazer as coisas, de enfrentar aquilo, porque ela vai, né, criando na cabeça dela, eu não sou boa, eu não vou conseguir. A minha mãe espera que eu consiga, mas eu não vou dar conta, então é melhor eu não fazer, né? E isso vai gerando, de alguma forma, até prejuízos, porque é isso que a Thaís falou, a gente vai deixando de fazer coisas que antes a gente faria naturalmente, que a gente, né, nem pensaria, talvez, ou que trazia prazer e a gente deixa de fazer. Uhum. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente não falou. Acho que é isso, né? Eu acho que sim. Ficou alguma dúvida, gente? Vocês querem compartilhar algo que vocês estão vivenciando aí com a gente, para a gente poder ir encerrando?
essa é a nossa última aula da série, Nossas Emoções. Uhum. Só reforçando, né? Quem quer se olhar mais, se conhecer melhor, a gente tem um caderno de atividades guiadas que ajuda vocês nesse processo. Tá lá no meu link da bio, no link da bio da Tabata. Então, dá uma olhada lá. Inclusive, no nosso link da bio, tanto no meu quanto no dela, vocês podem conhecer vários pontos do nosso trabalho, tanto o nosso trabalho individual, quanto os projetos que temos juntas. Então, convido vocês a darem uma olhada. Temos um programa de educação positiva, né, que são 4 módulos com ferramentas da disciplina positiva, orientando vocês sobre o comportamento das crianças, sobre as birras e muito mais. Então, é um programa com 4 módulos. Tem o caderno de atividades guiadas para vocês buscarem um autoconhecimento, com uma playlist exclusiva que a gente fez com todo carinho para vocês. Então, tem lá também o link para a plataforma, né, que a gente já conhece, que é famosa aí, de vídeos, onde eu e a Tabata estamos colocando disponível, organizado para vocês todas as nossas aulas, porque a gente sabe que dessa forma facilita, né? Para vocês conferirem. Dá para ouvir também mais com uma velocidade mais acelerada. Então, não deixem de conferir. Além disso, tem também o nosso canal, né, que a gente compartilha conteúdos exclusivos lá com vocês também toda semana, que tem lá um chat para a gente poder conversar. Então, Opções confiram. é que não faltam, É, né? exatamente. Moral da história, né, Thaís? Opções é que Uhum, não falta, é só você ter a curiosidade, né, e o interesse de ir lá pesquisar, ver se faz sentido para você, se de repente não é o seu momento, mas você acha que alguém pode se beneficiar disso, né? Indique, uhum, porque eu acho que quanto mais a gente conseguir atingir famílias, pais, mães, educadores e quem queira, né, ajudar esse mundo a ser melhor, porque de verdade o que eu acho que a gente faz, além de ajudar os pais, as crianças, é tornar esse mundo melhor. Né? é, Porque começa por nós e as crianças serão o futuro desse mundo, né? Então, uhum, é isso que a gente faz, na verdade, né? Isso para mim isso enche meu mesmo. coração de alegria. Certo, pessoal? Uhum, Se vocês tiverem dúvidas, vai ficar gravado lá no perfil da Thaís e depois a gente passa para essa plataforma. É só nos uhum. procurar, que a gente está aqui para ajudar vocês. Beleza? Pode deixar comentários, mandar no direct, que a gente sempre está disponível para responder, para ajudar. Quero Uhum. agradecer a Tabata. Encerramos então essa Ah, série das nossas emoções, mas seguimos será aqui que toda vem agora, sexta. né, Thaís? Se Seguimos toda vocês tiverem sexta às sugestões, 9. né? Exato. Se tiverem sugestões, manda para a gente, porque o nosso propósito, como a Tabata sempre fala, é ajudar vocês, é trazer alternativas aí para tornar essa educação mais leve, mais respeitosa, mais consciente, olhar para nós, né, também, e para as crianças de uma forma mais sensível. Então é isso, obrigada pessoal, boa sexta, bom fim de semana para todo mundo. Muito obrigada, Tabata, pela Obrigada, Thaís. parceria. Obrigada, Um pessoal. beijão para vocês. Compartilhem com outras pessoas, tá bom? Enfim, Beijo grande. tchau, Tchau, tchau. tchau.